A Groenlândia, território pertencente à Dinamarca, sabia? Tinha 80% do seu território coberto por gelo. Mas devido ao aquecimento global, poderá apresentar novamente os campos e vales escondidos sob a camada de neve. E acredite, há gente de olho nesse processo e com interesses maiores. A Groenlândia é a maior ilha do mundo, localizada entre o Oceano Ártico e o Oceano Atlântico, na América do Norte. Ela foi descoberta pelos vikings do século X, liderados por Erik o Vermelho, que lhe deu o nome de Terra Verde, para atrair mais colonos. Os vikings estabeleceram 2 assentamentos na costa sudeste da ilha, mas desapareceram por volta do século XV, provavelmente por causa das mudanças climáticas, das doenças e dos conflitos com os inuites, os habitantes nativos da região. O lugar ficou esquecido pelos europeus até o século XVIII, quando a Dinamarca reivindicou a soberania sobre a ilha, baseada na herança viking. Os dinamarqueses colonizaram a Groenlândia e impuseram um monopólio comercial sobre os inuites, que eram os únicos habitantes da ilha na época. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Groenlândia se separou da Dinamarca, que estava ocupada pela Alemanha nazista, e se aproximou dos Estados Unidos e do Canadá. Depois da guerra, a Groenlândia voltou ao controle da Dinamarca, porém, conquistou mais autonomia e direitos políticos. Em 1979, a ilha se tornou uma região autônoma dentro do Reino da Dinamarca, com seu próprio governo e parlamento. Em 1985, ela deixou de fazer parte da União Europeia, mas manteve um status de Estado associado. Em 2008, os groenlandeses aprovaram em um referendo uma maior autonomia da Dinamarca, incluindo o controle sobre seus recursos naturais e a possibilidade de se tornar independente no futuro. A capital da Groenlândia é Nuuk, fundada em 1728 pelo missionário dinamarquês Hans Egede. Nuuk é a maior e mais populosa cidade da ilha, com cerca de 18 mil habitantes. Ela está localizada na costa sudeste da ilha, onde o clima é menos rigoroso do que no interior. Nuuk é o centro cultural, econômico e administrativo da Groenlândia, abrigando o governo, o parlamento, a universidade e vários museus e monumentos históricos. O tamanho do território da Groenlândia é de 2.166.086 quilômetros quadrados, sendo que cerca de 80% dessa área está coberta por uma espessa camada de gelo chamada de manto de gelo da Groenlândia. O manto de gelo tem uma espessura média de 2 quilômetros, podendo chegar a 3 quilômetros em alguns pontos. Ele é a segunda maior reserva de gelo do mundo, depois da Antártida, e contém cerca de 2,85 milhões de quilômetros cúbicos de gelo. Se todo esse gelo derretesse, o nível do mar subiria a cerca de 7 metros, afetando muitas cidades costeiras e ilhas pelo mundo. O manto de gelo está sofrendo um processo acelerado de derretimento por causa do aquecimento global, que aumenta as temperaturas e reduz a precipitação de neve na região. Estima-se que a Groenlândia perdeu cerca de 532 bilhões de toneladas de gelo em 2019, contribuindo para uma elevação permanente do nível do mar em 1,5 milímetro. A fauna e a flora da Groenlândia são adaptadas às condições extremas do clima polar e subártico que predominam na ilha. A vegetação é escassa e consiste principalmente de tundra e taiga nas áreas livres de gelo. A tundra é formada por musgos, líquens, gramíneas e arbustos baixos que resistem ao frio e à seca. A taiga é composta por árvores coníferas como pinheiros e abetos que suportam as baixas temperaturas e a neve. A flora da Groenlândia é rica em espécies endêmicas, ou seja, que só existem na ilha,
como a papoula da Groenlândia, a margarida da Groenlândia e o salgueiro da Groenlândia. A fauna é formada por animais que possuem pele e pelagem grossas para se protegerem do frio e se camuflarem na neve. Alguns dos animais mais conhecidos da ilha são o urso polar, o maior predador do Ártico, que se alimenta principalmente de focas, a morsa, um mamífero marinho com presas enormes que são usadas para se defender e se locomover, o boi almiscarado, um parente das cabras e das ovelhas que vive em rebanhos e tem chifres curvados, a raposa polar, um pequeno canídeo que muda a cor da pelagem conforme a estação do ano, e a lebre ártica, um roedor que também troca a cor do pelo de marrom para branco no inverno. Além desses, existem outros animais que habitam a Groenlândia, como renas, lobos, focas, baleias, aves marinhas e peixes. Ultimamente, não só os Estados Unidos, que até já fizeram propostas indecorosas à Dinamarca para comprar a ilha, mas também China e Rússia estão de olho na Groenlândia. Não exatamente no que há sobre o gelo, mas abaixo de todo ele. O fato é que os estudiosos acreditam que a região, além de fósseis animais e vegetais que viveram há milhares de anos por lá, antes de o gelo se formar, e também vestígios de antigos povos, como os Inuits e os Vikings, esconda valiosos recursos naturais, como minerais, metais, petróleo e gás. Esses recursos podem ter um grande potencial econômico e estratégico para a Groenlândia e para outros países que disputam a soberania sobre a ilha. A própria Groenlândia poderia se tornar completamente independente, caso tivesse recursos próprios e dinheiro para explorar seu território. No entanto, há uma preocupação não só por parte dos países que têm sede pela Groenlândia, mas de uma forma geral, uma vez que o gelo da ilha vem derretendo a uma taxa alarmante. E isso pode ter consequências graves para o clima, para o nível do mar e a biodiversidade do planeta. Segundo algumas pesquisas recentes, o derretimento do gelo na Groenlândia neste século é o maior em 12 mil anos e pode ser irreversível se as emissões de gases de efeito estufa não forem reduzidas rapidamente. Novas projeções dão conta que um cenário otimista no qual a humanidade reduz rapidamente as emissões globais de carbono, a Groenlândia perderá cerca de 9,7 bilhões de toneladas de gelo até o ano de 2100, o que pode elevar o nível do mar em cerca de 2,7 centímetros. Só que, se continuarmos a queimar combustíveis fósseis de forma irresponsável, a Groenlândia pode perder cerca de 21 bilhões de toneladas de gelo no século, o que pode elevar o nível do mar em cerca de 10 centímetros. Esse último cenário é considerado pessimista do ponto de vista das emissões, mas é o caminho mais provável para a Groenlândia com base nas recentes perdas de gelo. De acordo com estudos preliminares, por um lado, o derretimento de grande parte do gelo poderia apresentar um mundo completamente novo e recheado de recursos, tais como terras raras, que são minerais bastante utilizados na indústria da tecnologia, entre tantos outros minérios comercialmente apreciados. Não é à toa que a China, que hoje possui a maior jazida de terras raras do planeta e, consequentemente, é seu maior exportador, está também de olho na Groenlândia. A Rússia não poderia ficar atrás, mas suas razões podem estar mais centradas no estrategismo militar do que propriamente nas riquezas existentes abaixo daquele gelo todo. Já os motivos alegados pelos americanos englobam pesquisas científicas, exploração de minérios, especialmente das terras raras, bem como local estratégico para firmar suas bases militares e laboratórios. De fato, eles já possuem uma base militar que é a base aérea de Thule, situada a noroeste da Groenlândia. Apesar disso, o aeroporto é também usado para alguns voos comerciais da Air
Greenland. Se não houvesse gelo na Groenlândia, ela seria uma ilha muito diferente da que conhecemos hoje. Ela teria uma área menor, de cerca de 1,7 milhão de quilômetros quadrados, pois o gelo atualmente ocupa cerca de 80% da sua superfície e eleva o seu relevo. A ilha teria uma forma mais irregular, com muitas penínsulas, baías, ilhas e fiordes. Ela teria uma altitude média mais baixa, de cerca de 500 metros, pois o gelo atualmente tem uma espessura média de 2 quilômetros. Teria uma vegetação mais diversa, com florestas boreais, tundras e pradarias. Teria ainda uma fauna mais rica, com animais como alces, ursos, lobos, raposas e lebres. E também teria uma população maior, mais distribuída pelo território, pois o clima seria mais ameno e as condições de vida seriam mais favoráveis. Assim, sem dúvida, seria um país completamente independente.